Olá pessoal, tudo bem? Esse é um vídeo registro a respeito de um pouco daquilo que foi dito, daquilo que eu disse em um vídeo anterior, a respeito das formas de se chegar ao poder, de se obter riqueza nessa vida, certo? A gente tem basicamente duas formas. A forma mais agradável aos olhos de Deus, que é usando de boas ações, usando de justiça e sendo o mais justo possível. E a outra forma que é usando da maldade. Desculpem a voz, eu nesse momento ainda é pela manhã, geralmente eu acordo com a voz rouca. E eu queria fazer esse registro até pro meu uso pessoal. Sempre que você relê as escrituras, você sempre nota uma coisa que você deixou de notar no passado, né? Essa daqui é uma delas. As outras, mesmo que você leia milhares de vezes, centenas de milhares de vezes, sempre, parece que sempre vai ter uma coisa que você passou batido ou que vai fazer mais sentido ou que vai fazer sentido quando você passa por certas experiências na vida, certo? Parece que são lacunas que vão sendo preenchidas. É por isso que é importante estar sempre relendo a Bíblia, mesmo que você tenha já lido várias vezes, as tuas experiências de vida vão preenchendo esses espaços que vão fazendo você notar coisas que você não notava, não notou em, em épocas anteriores, em situações anteriores da sua vida por falta de experiência. Então, essa passagem de Juízes 1, no capítulo 1 e versículo 7. Então, está dizendo, a outra maneira, né? Acabei esquecendo de falar, uma das maneiras de se obter riqueza, o poder é por meio das ações justas, praticando a maldade, daquilo que agrada a Deus, e a outra é sendo injusto, perverso e mal. É uma das formas, sim. Só que a principal diferença que eu falei no outro vídeo é que aquele que conquista por meio do esforço, por meio da justiça, ele tende a permanecer mais tempo no poder. E a outra maneira é o oposto. Aquele que consegue por meio da maldade, da, da injustiça, da perversidade, ele muitas vezes consegue de fato chegar no poder, porque faz parte das leis do poder, humanamente falando, mas ele geralmente, a maioria das vezes, ele não permanece muito tempo no poder. E aqui está um exemplo, um dos vários exemplos que a gente tem na Bíblia, que ilustra bem isso. Então disse Adoni-Bezeque, Adoni-Bezeque, que era um rei, estava nesse momento ele estava perdendo a batalha entre o seu povo e os filhos de Israel, certo? Que eram os fariseus, que estavam lutando contra ele, e os cananeus, certo? Adoni-Bezeque era um desses reis, desses povos. Então disse Adoni-Bezeque, 70 reis, com dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu. E o trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Bem, aqui eu estou lendo só o final né, o, o, o desfecho do que aconteceu. Bem, depois que Josué morreu, eles tiveram que escolher ali um líder para ir adiante do povo de Israel e lutar contra os povos que precisavam ser
vencidos naquela situação, certo? E foram, e os escolhidos foram Judá e Simeão, e o povo saiu para a guerra, depois de consultar a Deus. Quando eles consultaram a Deus, Deus os entregou esses dois povos, que eram os cananeus e os fariseus, nas mãos do povo de Israel. Então, naquela batalha, eles venceram e feriram ali cerca de 10.000 homens, e um dos reis, que foi Adoni-Bezeque, conseguiu escapar. Os outros foram mortos ali mesmo em batalha. E esse Adoni-Bezeque, ele praticava a seguinte crueldade. Os reis que eram conquistados por ele cortava os dedos polegares das mãos e dos pés, certo? Por pura maldade, para mostrar que ele era um rei cruel e que deveria ser temido. Ele cortava os dedos desses reis e deixavam ali eles sofrendo, obviamente sem nenhum tipo de tratamento, né? Até morrerem, certamente por infecções, ou ainda que se recuperassem, morriam ali de fome, certamente, nas prisões. E ele mesmo diz aí, confessa que ele fazia isso com outros reis, e ele até numerou aqui, certo? Dizendo que foram 70 reis que, que ele mantinha eles humilhados ali debaixo do seu poder, onde esses reis catavam migalhas para se alimentar debaixo da mesa dele, né? Que é uma forma de expressão para dizer que eles viviam dos restos deles. Então esse Adoni-Bezeque era um rei muito cruel, ok? Então você vê que aqui entra a lei da semeadura. Aquilo que você faz, aquilo que você planta, aquilo que você colhe, certo? Aquilo que você planta, você colhe. Então aqui é um dos exemplos de que essa maneira de se chegar ao poder, ela pode ser até mais rápida, ela também é uma forma dura, certo? Não, também não é para qualquer um, porque exige também expertise, estratégia, mas ela é conquistada pela maldade, pela perversidade e pela injustiça. Mas essas pessoas que chegam ao poder dessa maneira, geralmente elas têm pouco tempo. O seu estágio ali, né, no poder, no auge, geralmente é curto. A grande maioria das vezes. É o que a gente vê na história. Tá bom? Então, esse aqui é um exemplo daquilo que foi falado no vídeo anterior. Então é isso aí. E até o próximo vídeo.